Vamos lá. Quem é o Flávio Dino? Né? Sai uma matéria aqui, ó, dizendo o seguinte: Flávio Dino não é um cara propriamente garantista, ele é um pouco mais do lado do punitivismo. Então a gente sabe que Flávio não vai adotar uma linha tão liberal no âmbito criminal quanto o Gilmar, quanto o Ricardo Lewandowski, né, ministro aposentado, e quanto o Dias Toffoli. Você vê a matéria aqui da BBC? Olha o que esses caras falam. Os entrevistados, ouvidos pela BBC News Brasil, porém avaliam que Dino não tem um perfil tão garantista. Como ministro da Justiça, chegou a enviar no Congresso um pacote que endurecia leis penais sob justificativa de enfrentar ataques ao Estado Democrático de Direito. Então, ele é um cara que ele não é garantista, porque ele quer endurecer pena. Endurecer pena de quem? Ah, de quem atacou o Estado Democrático de Direito. Quer ver outra aqui, ó? Outra proposta era permitir a um juiz bloquear as contas e apreender bens, aspas, quando houver indícios suficientes de autoria ou de financiamento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, basicamente, o nosso querido Flávio Dino, como um bom comunista, ele está defendendo quem? Sempre o Estado. Sempre o Estado. Ele sempre quer dar uma mão mais pesada pro Estado contra quem ataca o Estado. Agora, e homicidas, e traficantes de droga, e latrocidas, e sequestradores? Ele foi ministro da Justiça. Ele é ministro da Justiça. Enviou algum pacote para endurecer lei penal para esses caras? Enviou algum pacote para reformar o Código de Processo Penal, que faz com que a gente tenha um país que não pune os seus criminosos? Aí deixa quieto. Quem é Flávio Dino? Flávio Dino, ele vem de uma família já de políticos, tá? Ele é filho de Salvio Dino, que já foi deputado estadual, inclusive prefeito de um município no Maranhão. Ele perdeu o pai em 2020 por decorrência do Covid. Ele é casado, tem 2 filhos, e eu encontrei uma história aqui bastante pesada, inclusive. Flávio Dino foi filho de 13 anos em 2012, em decorrência de uma crise asmática. Essa história é tão pesada que tem até um erro médico, houve um erro médico, e o hospital teve inclusive que pagar uma indenização de R$180 mil por conta desse erro médico. Uma história bem triste, bem pesada em relação a isso. Ele se formou em Direito em 1991 pela Universidade Federal do Maranhão, foi professor de Direito, foi juiz de 1994 a 2006, aí ele largou a magistratura justamente para virar deputado federal pelo PCdoB do Maranhão. Disputou a prefeitura de São Luís em 2008 e perdeu. Guarda essa informação, tá? 2010, disputou o governo do Maranhão e perdeu para Rosiana Sarney. Depois, em 2011, virou presidente da Embratur, uma agência estatal de turismo. Em 2014, disputou o governo do Maranhão, ganhou em primeiro turno. Em 2018, disputou a reeleição e ganhou em primeiro turno de novo. Né? Você vê que o Maranhão ele varia ali entre a hegemonia da família Sarney e agora a hegemonia do Dino. Ô Maranhão, vamos se ajudar, né? Vamos se ajudar. Aí olha só que coisa curiosa. Em 2010, quando ele perdeu a eleição, o que ele disse? Ele disse que as urnas... Não está ouvindo errado, não. Ele disse que havia... Olha essa entrevista dele, um pouco mais jovem, um pouco mais magro também. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. Quer ver ele sendo um pouco mais agressivo? Dá uma olhada nisso daqui, ó. Com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então, esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração. Olha lá. Aí quando ele perde tem fraude, né? Vamos lá aqui, ó. Olha esses tweets do Dino de 2013. Hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a
No seminário sobre eleições digitais, fala agora o professor Diego Aranha, que conseguiu provar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Tem mais aqui. Acho importante haver alguma auditoria que o voto impresso viabiliza em somente 2% das urnas. Contudo, Jobim discorda do voto impresso. Então, irmão, é uma posição no mínimo curiosa, né? Quer ver mais? Em 2014, Flávio Dino, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui com o Aécio Neves, cara. Olha esse cara apoiando o Aécio Neves contra a Dilma. Inclusive, isso é uma das coisas que mais irrita o PT, certo? O PT tá dizendo, olha, o Flávio Dino, assim como o Zanin, é um cara do Lula e não do PT. Só que o Lula passa por cima de todo mundo e não tá nem aí, irmão. Quem é o petista que tem coragem de reclamar com o Lulão, com o pai dos pobres, não é mesmo? Tá aqui o Flávio Dino se abraçando com a direita, né, que eles chamavam, com o fascismo, com o reacionarismo. Aí, ó, olha ele abraçado aí com o Aécio Neves. Em 2014, esse cara se tornou governador do Maranhão, certo? Vamos dar uma olhada no histórico dele como governador? Afinal de contas, a gente tem ali a prova de que ele é um ótimo homem público, que ele é um cara assim que sabe lidar com a coisa pública. Vamos lá? Para começar aqui, quando ele ganhou, ele disse o seguinte: olha, eu sou comunista, mas eu vou fazer o capitalismo no Maranhão. Beleza. Em 2017 e 2018, o Tesouro Nacional classificou o estado do Maranhão com a nota C em termos de confiança. O estado do Maranhão contraiu um déficit primário de 700 milhões de reais. E aí, meu irmão, vamos lá. O estado contraiu o déficit. O que o Maranhão fez? O que o Flávio Dino fez? O que um comunista faz? Aumentou o imposto. Afinal de contas, quem é que não pode pagar um impostinho a mais na gasolina? Quem é que não pode pagar um impostinho a mais aqui, ó, nos bens de consumo? Foi isso que esse cara fez. Eu quero lembrar também que o Maranhão é o estado que mais recebe, um dos estados que mais recebe dinheiro da União, tá? Diferente de estados superavitários, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, etc., né, que dão mais dinheiro para a União do que o que recebem, o Maranhão faz o contrário. O Maranhão dá menos dinheiro do que recebe. E aí, quando ele recebe todo esse dinheiro, o que o Maranhão faz? O seu governador Flávio Dino, de forma absolutamente populista, fica aumentando salários de funcionários, inclusive da elite do funcionarismo público, para se reeleger. Fica fazendo populismo com o dinheiro dos outros, não é mesmo? Comunista adora, cara, adora bancar com o dinheiro dos outros. Quer ver outro dado maravilhoso aqui, ó? Em 2022, a renda per capita do Maranhão foi a pior do país. Esse cara é ministro da Justiça. Vamos ver o que ele fez pela segurança ali, pela justiça no seu país, vamos chamar assim? A taxa de homicídios do Maranhão é de 28 pessoas a cada 100 mil habitantes. Só para você ter a título de comparação aqui, o índice de São Paulo é 8. O cara que administrou o estado, que tem uma taxa de 28, virou ministro da Justiça. Vamos mais uma aqui para finalizar. Nos últimos 4 anos de mandato como governador do Maranhão, o Flávio Dino cumpriu 38% das promessas que prometeu. O cara prometeu um monte de coisa e não entregou. E se tem uma coisa que o Brasil gosta, é de político que promete e não cumpre, não é verdade? Daí virou ministro da Justiça. Aí você fala, não, então agora ele apresentou um bom trabalho, não é mesmo? Presta atenção. O Kim provou um documento assinado pelo Flávio Dino, o Kim provou que o Flávio Dino sabia do que ia acontecer no dia 8 de janeiro desse ano e não fez nada. O documento foi assinado pelo cara, foi assinado, ele repassou isso aí, esse documento pra frente, assinado por ele. Logo depois, o Flávio Dino faz o quê? Ele me visita o Complexo da Maré, justamente numa área ali dominada pelo Comando Vermelho, com muito pouca segurança. Depois, sai o escândalo que acabou de sair, que aconteceu o quê? O Ministério do Flávio Dino recebeu lideranças dessa mesma facção criminosa. Este cara vai pro STF. Aí, eu vou fazer uma pergunta pra você que é aquela dolorida. É aquela dolorida. Nós colocamos ali mais de 20 senadores patriotas, conservadores, ó. Tô com o Bolsonaro aqui desde criança. Tamo junto aqui, ó. Esses caras deixaram passar o Zanin, o advogado do Lula. Qual a desculpa dos caras? Não, veja bem. É melhor o Zanin do que o Dino. Quem é que não lembra do Gustavo Gayer dizendo isso? A situação é complicadíssima. Se o Zanin não passasse... Primeiro que o Zanin é catastrófico, ele pra mim é pior que o Alexandre de Moraes. Mas se ele não passasse, e o PT queria que ele fosse barrado, porque o PT ia colocar o Flávio Dino. O Flávio Dino tava engatilhado já. E agora? E agora que é o próprio Dino? Como é que vão
os senadores bolsonaristas, hein? Você que pediu voto em 2022, dizendo que ia ser a maior oposição da história, dizendo que ia combater o PT, dizendo que, eu sou conservador. Você vai fazer o que agora que a indicação é do Flávio Dino, hein? Me fala, vocês vão fazer campanha contra? Vocês vão postar na rede, sou contra o Flávio Dino, meter hashtag ali, Dino não? Vocês vão ativamente ligar pra todo mundo e falar, não permitam o Flávio Dino na Suprema Corte? Vocês vão votar contra o Flávio Dino? Hein? Vamos ver? Aí a gente cobra, aí a gente mostra, a gente escancara a hipocrisia dessa gente, aí a gente que é traidor.